forma de realizar festivais na Cabo Verde. Porque se desvirtua teóricos é que ele pode ser sim um produto turístico, mas de forma maior que essa também, com descontrole a nível de número de artistas, com descontrole a nível de horários e com descontrole a nível das contratações, porque vou botar fazer contratação de 30 e tal artista, botar cá para ficar com 8 artistas que tatua, ou então botem artista que devia atuar uma hora, cá para atuar 12 música, coisas do tipo, botou de uma questão, programação, como deve ser. E aí é que está o problema. Câmara, a hora que essa fazer política com o festival, é que está querer dar privado para trabalhar festival, porque está perde aquele poder que ele tem de selecionar quem ele quer para atuar na festival ou deixa de atuar na festival. E quem que ele quer dar para fazer a produção do próprio evento. Esse estatuto do artista, se a maior importância é esse, é dar dignidade ao artista, é formalizar o setor e fazer com que realmente a classe artística comece a conta nesse país como uma classe trabalhadora, como uma classe que está contribui para a economia e como uma classe também que merece ter dignidade como ser profissão. Minha acredita que o Ministério da Cultura deve ser um pai para dar uma mesada. O Ministério da Cultura deve ser alguém que está longa mão para que o outro mão continue a fazer trabalho. Na minha perspectiva, o Ministério da Cultura deve ser um parceiro da classe artística, da cultura e das indústrias criativas. Cultura é nossa identidade. Cultura é a maior referência que Bobo tem na Cabo Verde e aquele que está unindo tanto que esse que está ali como que esse que está lá fora. Então, a cultura é o maior ativo que nós não temos e é um fator diferencial de nosso turismo. Por isso que o turismo cultural está ganhando cada vez mais força e a mim define cultura como vida. Cultura é transversal a tudo na nossa vida ali na Cabo Verde. Mais do que um destino turístico, que praias paradisíacas e montanhas imponentes, Cabo Verde é também um caldeirão de cultura, história e identidade própria. Para falar gente sobre os ativos estratégicos que constituem-nos o maior embaixador internacional, ninguém melhor do que o nosso Ministro de Cultura, Augusto Veiga. Sr. Veiga, muito obrigado pela presença. No boletim oficial, o senhor é Augusto Veiga, mas na ruas, na palcos e no meio artístico é simplesmente Gugas. Quem que é Augusto Veiga e quem que é Gugas? Olha, Augusto Veiga é meu nome de registro, não é? E Gugas foi um nominho que minhas colegas e meus amigos de infância põem desde cedo. E tinha alguém, na hora que tu ouviu Augusto Veiga, que sabia era quem. Gugas é um nome que incria com ele e continua te acompanhando até agora, não é? E é uma pessoa que é uma pessoa tão simples, uma pessoa tão família, e alguém que é apaixonado para Cabo Verde e para ser cultura, e que desde cedo começa trabalho ligado a essa área que nesse momento lhe está nele. Não acredita, mas nesse momento lhe está como Ministro de Cultura, como Augusto Veiga, mas é devido ao trabalho que Gugas faz no terreno que lhe bem a nesse momento lhe se ocupa esse cargo. Sr. Veiga, te queria, num caso, não digo que a política era de certo prato principal. Naquele momento que o senhor te decide mas caminho que seria direito ou diplomacia, mas sim algo mais tradicional ligado à produção musical. Teve resistência ou foi um processo natural? Não, foi uma situação que nunca te esperava. Mim vai estudar na América, quando volta bem com aquele bichinho de hip-hop para Cabo Verde, e começa a organizar eventos de hip-hop na 1994, não é? Há muito tempo atrás, há mais de 30 anos. E era num espaço que era antigo anexo ao Estado da Várzea, que Gossi é centro de estágio da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, então organizava eventos de hip-hop. E um dia, hoje Ferro Gaita toca na rua, num espaço lá na fazenda, convida-se para fazer a primeira parte de um evento de hip-hop na Gina Desportivo. Esse faz aquela primeira parte, em fazer esse pagamento, aquele outro dia, líder de grupo, Eduino, bem bater na porta e falou que tinha interesse, não tinha um manager e nunca tinha pensado na trabalhar naquela área lá. Então organizava só eventos e o grupo já tinha cerca de mais ou menos 6 meses e eles pediram para falar com eles, para trabalhar com eles, desde de dezembro de 1996, começa a trabalhar com o Ferro Gaita. Então daí, foi um passo, começa a organizar eventos, começa a trabalhar com o Ferro Gaita a nível de angariação de meios para a gravação desse primeiro CD, trabalha como manager
do grupo Ferro Gaita e embata evolui naquela questão de agendamento de espetáculos. Embata para Holanda com esse grava seu primeiro CD, volta para Cabo Verde, continua a trabalhar mais ligado a Ferro Gaita e no ano de 2000 já resolve cria minha empresa, que começa a produzir também a parte dos CDs, na altura, produz minha primeiro CD e associa também a um amigo que é Zunga Pinheiro e cria um estúdio ali na cidade de Praia, que era a Capital Studios, lá na Platô. Então, entra naquela parte de produção executiva e começa também a agencia outros artistas jovens e artistas menos jovens, nomeadamente, por exemplo, George, Looney Johnson, Dynamo, Tony Fica, entre outros, mas também início de carreira de artistas, mora Kalema, mora Soraya Ramos, Tabanca Jazz, também ali na Cabo Verde, e ainda um outro passo depois organiza grandes eventos. Trabalha na organização de festivais, nomeadamente no festival de CVT, que era o Festival dos 400 mil, e também o primeiro festival de verão, na Estada Várzea, um grande festival com o Cassave e com grandes nomes de Cabo Verde. Depois avança também para Badia Cosol. Na 10 edições de Badia Cosol, produz 8. E Festival de Santa Amaro, entre outros. Então, começa a especializa também na gestão de grandes eventos, a nível de produção, e foi todo esse caminho que levam depois avança para outras organizações. Começa também a colaborar na Atlantic Music Expo e também colabora com o Creole Jazz. E nos últimos 7 edições até 2024, foi diretor-geral também de Atlantic Music Expo, no mercado da música, e acaba para abandona, para entrar no governo, assim como também aquele trabalho de produção e de agenciamento e management de diferentes artistas ali na Cabo Verde. Sr. Veiga estuda ciência política nos Estados Unidos da América, mas depois volta para Cabo Verde e funda a AV Produções nos anos 2000. Coisa que o senhor hoje na música cabo-verdiana, na altura, que fez com que eu acredito que tinha um negócio além de uma mera paixão? Sempre foi apaixonado por música, então viva de tudo, não é? Desde a minha infância, não tinha música na minha casa. Então queria ouvir, por exemplo, Bulimundo, ouvir Tubarões, ouvir de tudo um pouco, e muita música também internacional. Um Bob Marley. Tive uma influência de música, a música esteve sempre presente na minha vida. Quando, por acidente, digamos assim, começa a organizar aqueles eventos, tinha vários jovens artistas a fazer hip-hop ali na Cabo Verde, nomeadamente, por exemplo, Gada Lomba, no início, que tinha um grupo que era Diplomatas, Bairro Side com o Azaias, entre outros, não é? Mito Cascas também e seus irmãos, entre outros, e também Rapaz Sem Juízo, que bem, depois no bem trabalha junto, começa a organizar aqueles eventos, mas depois me empanha para aquela parte de música tradicional. Trabalhando com Ferro Gaita, onde claramente tinha espaço realmente para nós música cresce, e com vários outros grupos. Então começa também para mercados lá fora, e fica todo qual é o interesse realmente que existe para a música cabo-verdiana, tanto a música mais moderna como principalmente para a música tradicional, a nível de mercados emergentes de world music lá fora, mas também dentro de Cabo Verde começa a ter um mercado de música a nível dos festivais que nós não tínhamos ali organizado para câmaras municipais, porque tem muito poucos festivais organizados por privados ou por marcas. Na altura havia mais festivais por marcas, mas onde realmente tinha um futuro, mas se não estivesse organizado, mas era possível viver de música. Então foi aquela que me incute realmente na grupos com quem trabalho, principalmente no grupo Ferro Gaita, quem trabalha com eles durante 28 anos, que nós não cresci junto e que no hoje realmente tinha um mercado que podia ser profissional da música caso tivesse uma organização. E nós não tínhamos o exemplo de Cesária Évora e de Jora Silva, que realmente está a fazer digressões de meses e que a nível de aquele que era o income, tudo que os elementos de aquela banda, eles tinham rendimentos que te permitiam viver direito ali na Cabo Verde e mesmo acima da média. Então a aposta foi nisso, foi na qualidade, na profissionalização, a nível de, por exemplo, a hora que a gente fala profissionalização, a gente fala, por exemplo, o cumprimento dos horários, não é? E tem um ecossistema construído realmente onde que tem um manager, tem alguém que está fazendo divulgação, tem um diretor musical, tem um road manager
e a partir daí o já tinha um ecossistema que podia trabalhar, que te garantia bom trabalho praticamente o ano inteiro. Ou se você tem trabalho durante o ano inteiro, você trabalha bem na época alta e você guarda para você poder sobreviver durante a época baixa também. Se bem que a partir de uma certa altura, na Cabo Verde, quando você tem época baixa na Cabo Verde, você pode sair para atua fora, tanto a nível de nossa comunidade, nossa diáspora, que é forte, que está contrata teu, como também a nível de festivais internacionais fora de Cabo Verde. Você fala de um percurso bastante versátil que também tem nomes mais tradicionais, cima Nasce Gomes, e até aquele disruptivo hip-hop, com nomes incontornáveis, cima Rapaz Sem Juiz e Jay, na altura era algo completamente fora de plano. Exato. Se alguém te acredita, mas se o produtor te reduz e marca concertos, mas naturalmente não sei, mas também muito olhando que as responsabilidades dele, e te acredita sobretudo um processo de seleção. Mal que tu escolhe artistas, eram com base na potencial comercial ou artístico? É sim, me tive a sorte de poder trabalhar com pessoas que gostam. Porque então chama-se boca gosta de coisa que produto, que aquele artista se está fazendo, boca te pode defender-se. Portanto, a mim sim que te acredita num produto, nunca pode bem luta e bem defendeu na hora que crê, vendeu, entre aspas. Então, para mim foi duas coisas. Foi parte comercial, sim, mas foi parte também de preservar minhas raízes e de trabalhar com aquele que me gosta. Fazer trabalho, por exemplo, com a Nasce Gomes e com o Tony Dentiroro, para mim, é que é um trabalho que ganha dinheiro com ele, que é um trabalho que foi de preservação de dois grandes nomes de música tradicional que ainda que tinha tido chance, por exemplo, de trabalhar junto, não é? E foi um trabalho fantástico. Mas, ao mesmo tempo, bate intercala. Mira-te a fazer hip-hop, mira-te a fazer e tradicional. Por exemplo, fazer primeiro hip-hop praia, que foi a primeira compilação de hip-hop, produzido para as aias, mas de repente volta a trabalhar com o Vadu, por exemplo. Depois volta produz Nigas Badiu, Tupac Kunei, também foi espetacular. Depois volta a trabalhar, por exemplo, com Michel Montron. Depois torna a trabalhar ligado a Rapaz Sem Juiz. Depois volta a trabalhar com o Yunani, por exemplo, que já tinha um monte de anos, trabalhava, toca violino, nunca gravava um disco. Então, sempre tem intercala, que as duas áreas mais modernas e áreas mais tradicional. Depois ainda salta, grava um Éder Xavier, por exemplo, que tem nada a ver com o que já não gravava anteriormente. Mas sim, o que é bom e o que é guião, primeiro é proximidade com pessoas, e entende-me que pessoas estão a fazer como produto tem qualidade. Segundo, é acredita realmente uma certa ajuda um artista ou um grupo musical a evoluir e que é um produto que me pode defender e que me pode trabalhar com ele. Aquela que sempre guia e graças a Deus não tive liberdade de escolher pessoas com quem podia trabalhar com ele. E a única coisa também importante para mim foi personalidade também de cada um, que é pessoas que é proativo, que é pessoas que podem ajudar em trabalho e não artistas que sabem trazer um problema e que te deixa ser carreira progredir e que te deixam a mim também fazer aquele trabalho. Foi mais ou menos naquele sentido lá que me procura sempre trabalha e com bons resultados até 2024. É possível falar de potencial artístico sem comercial? Não está a chamar não. Não está a chamar ninguém que está a fazer arte só por fazer. Não está a chamar quem que está a fazer arte, mas também pretende ter alguma autonomia financeira com essa arte, não é? Então, a mim acredita, mas o Debi pensa, porque tem que vender boa alma, porque tem que trabalhar só pensando na área comercial. Mas você tem que ser autêntico realmente. Mim está a chamar se é autêntico, se você trazer algo inovador, mas você tem qualidade, também você tem potencial comercial. Comercial tem a ver com o que você trabalha. O que você trabalha e o potencial artístico, na minha ponto de vista. Não está a chamar, nunca pode ser naivo, nunca pode ser inocente suficientemente para não pensar, mas não está a fazer só a arte pela arte e mas realmente nunca está a pensar a nível da parte comercial. Me está a chamar coisas que está combina e é complementar. E é possível falar de potencial comercial sem responsabilidade social? Não, você tem que ter responsabilidade social. É importantíssimo ter responsabilidade social na tudo aquilo que você está a fazer. Porque você é, na qualquer área que você estiver, há uma referência. Há uma referência e você tem, principalmente crianças e jovens, também te reflete
e está hoje na boca como um espelho. Então, minha chama tudo áreas, tudo alguém que está na setor cultural e de indústrias criativas, mas tem que ter uma responsabilidade social. Eles têm que olhar formas também de dar de volta, não é? E então dou só um exemplo simples numa área que talvez era marginalizado ali na Cabo Verde, que é a parte do hip-hop, por exemplo, não é? Tinha o hip-hop, era um preenchedor de tempo, né? Botar para o hip-hop, alguns artistas de hip-hop, logo no início de um evento ou de um festival, depois já está, e essa atuava normalmente para pouco alguém. Por quê? Porque na altura era só bife, só problema, só confusão, só mensagens agressivas. E o passa depois de ter uma mensagem muito mais responsável, na vários nomes que bata evoluir no meio de hip-hop cabo-verdiano, e aquele mensagem socialmente responsável muda a forma moda que a sociedade está hoje. E a partir daí, para além da parte musical também que faz parte, eles começam a dar outro tipo de respeito que goste, está no meio, está no fim, está ficha grandes festivais. Então, me está uma responsabilidade social também com o meio. E quem que tem aquela na sua cabeça, mas tem que ter responsabilidade social, é meio caminho para que tenha sucesso. A Sr. Veiga, um dos sócios fundadores da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, com um papel ativo na luta para a implementação de cobrança de direitos do autor no país, a priori, a impressão que dá é que Cabo-Verdiana tem inicialmente cataloga a arte como um ofício sério e previsível, tampouco te respeita direitos e deveres do consumidor. Que afirmação ali materializa? Sem dúvida, Ntachama ainda não tem um caminho grande para andar, não é? Já melhorou muito de há 10 anos para ali. Nunca tinha nenhuma entidade praticamente que te cobrava direitos de autor, e tive que ser feito um trabalho também de mentalização e de mudança de mentalidade de cabo-verdianos para pagar direitos de autor. É um caminho longo, foi feito para a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, sim, mas também para a SOCA, que inicia antes da Sociedade Cabo-Verdiana de Música. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música foi feito para um grupo de pessoas que achavam uma música que se serba respeitado, então não decide bem avança para uma sociedade só dedicada à música, não foi um de que é sócio fundador, mas o trabalho que foi feito até agora foi um trabalho muito bom e nesse momento vou ter uma consciência social, mas realmente autores devem receber para esse trabalho. As cobranças são difíceis ainda, não é? Principalmente a nível da sociedade, mas é um processo que está em andamento e que está melhora, mas tem também outros problemas, por exemplo, tem partidos políticos, por exemplo, que até paga direitos de autor para músicas que se utiliza na campanha. Não tive exemplo só de um partido político que paga na última autárquicas e nunca sabemos o que está bem ser agora nas legislativas, mas, por exemplo, tem órgãos de comunicação social, nomeadamente rádios e televisão, que até paga também direitos de autor, que devia pagar, a não ser que tem artistas que estão falando, deixa-se, passa-se essa música isentando eles de pagamento de direitos, mas por fama 90% de música que é passado na televisões e na rádios, mas que tem autorização e que tem pagamento de direitos de autor, o que é grave. Só que tem uma proteção que foi feita pelo Estado, que é a lei da cópia privada, que está em vigor desde 2016, 2017, onde que o Estado te arrecada impostos na medida de tudo que tem memória que entra na Cabo Verde, computadores, telemóveis, pendrives, entre outras coisas, e 50% daquele dinheiro também diretamente para a SOCA e SM, daquele imposto de cópia privada, exatamente pagando a propriedade intelectual. Tem um trabalho que está a ser feito, mas ainda não tem um caminho grande para não andar para a propriedade intelectual e os direitos de autor e direitos conexos sejam realmente respeitados. Mas de há 10 anos para ali, não evolui, mas ainda não tem um caminho muito grande para andar, para ter um respeito mais efetivo e para nós autores cabo-verdianos vive só de rendimentos desse trabalho. Inevitável fala de herança familiar na política que o senhor tem. Entre para o governo foi um passo natural no percurso? Teve motivação pessoal por trás daquela decisão lá? Foi um convite inesperado, primeiro, né? É claro que tem política dentro de casa, desde que enconche a cabeça, mas nunca tinha nenhuma expectativa
de fazer a política ativa, nem de entrar para governo ou para qualquer órgão de Estado, não é? E foi um convite que acontece, um modelo como um desafio. Um modelo como um desafio era menos de 2 anos de mandato e dentro de minhas ideias era uma forma também de contribuir para o país na linha de coisa que tem sido minha ação durante todos os anos, sempre tenta contribuir para Cabo Verde e era um desafio novo, mas que me podia ser mais-valia para Cabo Verde, naquele setor que é um setor que enconche direito, mas podia fazer a diferença e várias coisas que me estava de acordo, que me podia mudar realmente forma de governo posiciona em relação à classe artística e melhorava o ambiente entre a classe artística e o governo e, no caso, o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas. Então, foi um desafio que me foi lançado para o Primeiro-Ministro, me pensa direito, me fala com tudo pessoas importantes à minha volta, nomeadamente minha família, Ferro Gaita, por exemplo, que tinha compromisso com esse, algumas pessoas que me brinca, mas advisors, mas que é uns 5 ou 6 que sempre estive à minha volta, uns mais velhos do que mim, outros mais novos do que mim. Então tive tudo que as pessoas que tive que primeiro conversa com esse país entende, principalmente minha família mais próxima, que depois me fazia tomar a decisão realmente de aceitar esse desafio, mas foi uma decisão que foi exatamente para me poder servir Cabo Verde e dar minha contributo também para a evolução dessa área da cultura e das indústrias criativas. Então, existe um ponto de interseção entre arte e política? Olha, a mim tá falando a maioria de artistas é ativistas e não sabe artistas ter moldado o que é política no mundo, não é? Artistas estiveram envolvidos em vários movimentos políticos e através da arte desta fazer política também, não é? Mas há esse ativismo político por parte da cultura, sempre existiu e sempre vai existir. Há uns que têm um envolvimento muito maior, há outros que têm um envolvimento mais por fora, mas também há outros que é híbrido, mas há sempre uma relação clara entre a arte, a cultura, as indústrias criativas e a política. Na passada, não te falava meramente de Ministério da Cultura, mas hoje não te fala de Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Coisa que mudou ao longo dos últimos anos ali? Uma cultura fica mais inclusiva. Foi uma mudança de nome muito feliz, porque assim abarca realmente tudo aquilo que é cultura e indústrias criativas, não é? Que aquele que é considerado agora indústrias criativas estava um bocadinho à parte, entre aspas, e que ela te ajuda no próprio posiciona no mundo, porque não tem vários locais onde que não te apresenta como o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas e tem chamado atenção realmente pelo facto de ter esse nome. E indústrias criativas para mim é futuro econômico, é futuro de desenvolvimento econômico também de Cabo Verde, porque se Bobo que tinha realmente chamado aquele nome lá para as várias partes da indústria criativa, há muita coisa que Bobo que está conseguindo como financiamento para o próprio setor. Então, te ajudou a posicionar internamente, mas te ajudou também a posicionar externamente para poder conseguir também financiamento para poder trabalhar as indústrias criativas, mas se me falar para mim indústrias criativas é futuro desenvolvimento de Cabo Verde. Grande parte do festival que tu visitou na Cabo Verde é de domínio público e isso sobrevive à base de verbas que vêm de municípios e de ministério. Está questionado, no entanto, se que os eventos estão morrendo caso fosse fechado a torneira. De outro lado, ninguém defende privatização para trazer mais qualidade e menos desperdício de dinheiro público. Sim, sim, só uma correção. Festivais municipais é financiado para câmaras municipais. Governo tem sido parceiro essencialmente de festivais, entre aspas, privados ou de associações da sociedade civil, nomeadamente festivais de teatro,
alguns festivais de música, mas mais temáticos, nomeadamente que esse que também tem a ver um bocado com o turismo e com o negócio também da música, Simaam, Creole Jazz e Mindel Summer Jazz, entre outros, mas o governo tem trabalhado mais áreas que têm menos financiamento, nomeadamente a área do teatro, a área do cinema, que é mais difícil Bobo conseguir financiamento do setor privado porque tem menos visibilidade. Já as câmaras municipais, esse que tem financiado e por uma questão e aquele que Estado que tem envolvido no financiamento de festivais municipais. Essa é uma questão que realmente já tem algum tempo. Houve alguma mudança de paradigma com várias câmaras municipais que cobra entradas para dar sustentabilidade aos seus festivais, porque por Iflama 80% de festivais, principalmente de música, é feito pelas câmaras municipais. Já os festivais das outras áreas todas são feitos essencialmente para sociedade civil e associações da sociedade civil. Câmaras municipais se burra para, praticamente, maioria que tem um festival de teatro, maioria que tem um festival de cinema, é muito pouco que tem. Maioria tem festival só de música, não é? E maioria que tem festival de música tradicional, por exemplo, também. Então, tem dúvida que tem estado subsiste a forma do financiamento do festival. E que ali é uma coisa que nós não queria, infelizmente nunca consegui, durante a legislatura. No CRIA tinha um encontro com todas as câmaras municipais, com os presidentes e os vereadores da cultura. Tem presidente que é vereador de cultura, mas tem outras câmaras que vereador é que é presidente. Para não podia discutir a forma de realizar festivais na Cabo Verde. Porque essa desvirtua teóricos é que ele pode ser sim um produto turístico, mas de forma maior que essa também, com o descontrole a nível de número de artistas, com o descontrole a nível de horários. Boca duro não só tem existir porque não tem bote que de lota da gente que ele apoia. Então, fazer favor de inscrever, ativar aquele sininho que te chapa depois, fazer agora. E com o descontrole a nível das contratações, não é? Porque o Bobo está a fazer contratação de 30 e tal artista, Bobo acaba para ficar com 8 artistas que tatua, ou então Bobo tem artista que devia atuar uma hora, acaba para atuar 12 música, coisas do tipo, botou de uma questão, programação, como deve ser. É claro que se o setor privado trabalha, setor privado, seu objetivo é o lucro, não é a parte social. Câmara Municipal, que está a fazer a maioria dos festivais de música, e se fala de música, gasta entra naqueles outros, porque o financiamento daqueles outros é diferente. Bobo está a fazer, Câmara Municipal, o festival de música é um ativo político também da Câmara Municipal. Então, muitas vezes, a Câmara está a fazer política com aquele festival, não é? E aí é que está o problema, não é? Porque então, a Câmara, a hora que está a fazer política com o festival, é que está a querer dar privado para trabalhar festival, porque está a perder aquele poder que ele tem de selecionar quem ele quer para atuar no festival ou deixa de atuar no festival. E quem que ele quer dar para fazer a produção do próprio evento, não é? Se nós não queremos ter um festival mais profissional, é claro que o setor privado, que é mais profissional, se pega nele e está fazendo de uma forma mais profissional, porque a Câmara Municipal é aquela que se trabalha. A Câmara Municipal deve continuar assim, financia o festival até um certo montante que ele tem dentro de seu orçamento, e vai job no setor privado que quer fazer promoção nos festivais porque são festivais de massa, mas a mim defende claramente o setor privado que está especializado na organização de eventos e deve realmente tomar conta para fazer eventos de qualidade, com horários controlados, com cota de artistas cabo-verdianos e de música tradicional presente naqueles festivais e com contenção de custos, claro, a nível de festivais. Agora, se câmaras municipais querem fazer festivais de uma forma social, que é um produto que se oferece acesso à população, também se pode fazer com custos controlados, com uma forma profissional de organização, contratando realmente quem sabe e tornar uma atração não só social, mas também uma atração turística. Então, é um campo que ainda se achou em aberto, em Táchama não devia chintava na Cabo Verde, para não discutir ele para Modi. É um produto turístico, é um produto cultural, que nós não podemos ter uma agenda o ano inteiro, que não pode divulgar nosso país
para realmente pessoas bem fazer aquele turismo cultural e que infelizmente no Caçata aproveita ainda porque no Caçata dialoga em relação a esse assunto. Na perspectiva de Ministro da Cultura, o senhor acredita na indústria de entretenimento ter assumido um cariz mais voltado para objetivos lucrativos ou comunitário? Não, claramente que a indústria de entretenimento é mais lucrativo. Que ela não está hoje todo dia, não é? Boa trabalha, botar uma indústria de entretenimento, ele está mais virado para lucro, não é? A nível comunitário, tem um pouco alguém com que essa preocupação, tem algumas organizações que sim, trabalha com lucros que esta consiga, esta investe algo a nível das comunidades e a nível do trabalho social, mas essencialmente aquele setor lá tem virado mais para a área que é comercial. Agora, tem claramente o setor da cultura e das indústrias criativas é aquele setor que mais contribui a nível social na Cabo Verde, que está de volta, não é? Tem um teu artistas com projetos sociais, tem um teu produtores com projetos sociais e qualquer vez que você tem uma tragédia na Cabo Verde, essa fica penalizado para uma área primeiro que está bloqueado, está cancelado festivais, está cancelado ações de eventos culturais e criativos, mas a hora que o mestre e alguém para angariar fundos para contribuir para essas causas, é o setor artístico que está bem procurado, mesmo sendo o mais penalizado, é aquele que mais está contribui. Mas não está volta a falar, sim, o setor de entretenimento está de volta de alguma forma, mas está mais virado para a parte comercial, como é óbvio. O Instituto do Artista tem manifestado como um projeto bandeira de atual Ministério da Cultura, ainda uma novidade para a nossa população. Como é que o senhor te definiu o Instituto do Artista para cidadão comum? O Estatuto do Artista é da dignidade à classe artística. Pela primeira vez, e foi aprovado agora, finalmente, para modo primeiro, tem que passar para a generalidade, depois também para a especialidade, está fichado o documento, depois está volta para a plenária e está a ser aprovado. E foi aprovado por unanimidade, o que mostra qual a sua importância, porque já não sabe, mas raramente, partidos na Cabo Verde conflui num tema. E foi aprovado, o que demonstra realmente que o que classe artística representa para Cabo Verde. Só que, nós tudo na boca, não falava, nós artistas, nós cultura, tudo, nós diamante e tudo mais, mas nós artistas que podemos inscrever, por exemplo, na segurança social como artistas. Esse que tinha um estatuto de profissão própria. A boa podia inscrever como advogado, boa podia inscrever como arquiteto, boa podia inscrever como apresentador de televisão, mas boa podia inscrever como artista. Então, nesse momento, ele tem um estatuto próprio da classe artística. Só o facto de ter um estatuto próprio aprovado por lei já é um grande passo para respeito, para dignidade de tudo quem está a fazer arte ali na Cabo Verde. Então, que é a maior forma de definir esse estatuto. Mas agora, dentro do estatuto é que esse é o maior ganho, porque realmente, nós tudo não sabe, e uma classe artística é a classe mais informal que tem na Cabo Verde. Nós não sabemos claramente, mas o contrato é feito de boca, pagamento é chapo na mão, muitas vezes o pessoal também está a fazer esse trabalho e depois que está pagado, tem dificuldades porque é um classe que é informal. E teu que é alguém que está a trabalhar com mais formalidade, quem que está contratado está falando, vou estar para bom, tal, não sei o quê. Então, nesse momento, ali que fica claro, direitos, mas também deveres de todos, de quem faz a arte, mas também de quem contrata quem faz a arte. Então, tem tudo que é questão de formalização, de inscreve na INPS, de inscreve também na finanças, não é? Mas tem um monte de benefício. Tem o benefício de, primeira coisa, tem boa reforma, não é? Consoante coisa que desconta. Segundo, tem direito a assistência médica e medicamentosa, vai em uma farmácia, você tem mesmo direito que tu alguém, porque tem que pagar um produto que você paga 1000 escuro, mas se você tem seguros, você paga 100. É uma diferença enorme. Você tem algum acidente de trabalho, você tem algum problema, você pode ser evacuado, para modo de você está legal, não é? Você pode ter acesso a crédito dado, por exemplo, tanto para
para o Ministério da Cultura, como para a empresa, exatamente para o setor, para constituir uma microempresa, fazer realmente de trabalho, um trabalho sério, um trabalho respeitado e conta também como um número para a hora que tem algum problema no país, se não houve Covid, classe artístico que recebe nada. Classe artístico foi obrigado a fazer lives, não é? Para pagar o desconto, não é? Para receber muito tempo depois, às vezes, show desse estratégia que se utiliza para se fazer lives, gasta mais do que desconto. Eu tive que dar uma prova de vida quando eu tive data de outras profissões que fica na casa, que pagado. E classe artística que existe, por quê? Porque esse que está formalizado. Então, esse estatuto do artista, se a maior importância é esse, é dar dignidade ao artista, é formalizar o setor e fazer com que realmente a classe artística comece a conta nesse país como uma classe trabalhadora, como uma classe que está a contribuir para a economia e como uma classe também que merece ter dignidade como ser profissão. Porque tudo nós não sabe. Um artista fala, qual que é a profissão? Não, a minha é cantor. Mas a coisa que eu estou a fazer na vida? Quer dizer, que ele ser cantor ou ser artista não era considerado uma profissão. E a partir de agora, e não está a esperar só promulgação do Presidente da República, não tem 6 meses para não implementar, e também muda tudo naquilo que é o respeito pela profissão em si da parte da classe artística. Finalidade última do Estatuto é ter artistas de informalidade e foi praticamente uma aprovação unânime. No entanto, se a implementação tem levantado algumas dúvidas práticas. Questão que estou colocado é de que maneira que um artista que ganha de 2.000 a 5.000 escudos semanalmente está conseguindo desconto para a proteção social. Você desconta o valor que o acha, mas você deve desconta. De aquele que você ganha, não é? E você tem 2 formas. Você tem um que é por através de REMP, que é 4%, e você tem um outro que é por conta própria, já é um valor maior, não é? Mas é assim também, que os artistas se ganham 2 contos com 5 contos, é exatamente para morrer se trabalha com quem se está empregando, que realmente que está pagando mais para morrer, é que tem nenhum estatuto. É estar dando um chapo na mão, um cala-boca, e como ele que tem outra forma de fazer valer seus direitos, ele aceita a tua para aqueles valores. Mas nós não sabemos implementar realmente o estatuto, para não bem dar todo aquele conhecimento de qualquer direitos e deveres, para não terminar com esse tipo de pagamento ali, mas se manta falou, mesmo que alguém está ganhando 2 contos ou 5 contos, está a aquele 4%, está a bater desconto. O facto de desconto, se cria 200 escuro, está a permitir que tenha uma reforma depois. E consoante se vira, está a melhora, está a aumenta aquele que é esse desconto. E a partir daí está aumenta também essa reforma. E o facto de desconto de 200 ou 300 escuro, está deixou também para botar assistência médico-medicamentosa e tudo mais. Não sabemos que é fácil, mas que sabem ser fácil. Mas é uma luta que passo a passo, já não ganha a primeira etapa, não tem que bem continua, para não dignificar, para que até mais alguém toca um note inteiro, para ficar a ganhar 2 contos para noite. Como que tem ninguém que tem outro tipo de profissão que está ganhando aquele tipo de dinheiro lá. Um dos que está mais sensível de gestão cultural em qualquer país pós-colonial é património material vinculado a ex-metrópoles. Na casa de Cabo Verde, a discussão tem ganhado show fôlego com a inauguração de monumento em homenagem à liberdade e democracia de Cabo Verde e algumas petições recentes também para a remoção de estátuas de Diogo Gomes, que tem sido o ponto de maior tensão. Em 2021, inclusive, houve uma forte petição para a remoção daquele monumento. Que outro defende que as figuras devem ir para um museu. A questão que estou colocando é se museu, na teu casos, é que o lugar onde que a história acaba para morrer ou deixa de ser discutido? É um tema um bocadinho sensível, não é? Em Táchama, nós, cabo-verdianos, nós não foi daquele povo que melhor convive com o que foi colonialismo, não é? Nós no catalamenta, digamos assim, que acontece, nos siga em frente e em Táchama, mas não valoriza aquele que não deve valorizar. É um tema muito sensível, realmente. Em Táchama não deve valorizar nosso passado e para não saber para onde é nosso futuro, não é? Nós nunca te defende radicalismo, primeiro, não é? No Táchama tudo tem uma forma de ser resolvido. E consoante que a população entende o que faz, é uma questão de depois Estado sigue, não é? É que é uma área que não gostava de posicionar porque não está
que depende de modo que uma sociedade se reage a símbolos do passado, a símbolos do presente e coisa que representa no seu futuro. Nós não temos museus de várias formas, não é? Mas mora que não tabinha e enquadrável. Era um museu do quê? Do colonialismo, que está fazendo muito sentido, bem ter um museu daquela ali na Cabo Verde. Nós não temos trabalhado tudo coisa que é nossa história de raiz africana, nossa história que também desde nossa independência, passando para liberdade e democracia até agora. E museus que nós não temos na Cabo Verde reflete um bocadinho isso. E ainda há coisas que estão incompletas, mas não tem que continuar a trabalhar para nos reconstruir nossa história, mas Mintacha nunca tem que entrar na radicalismos. Mas, consoante que é a opinião da sociedade civil, governo e Estado deve ouvir e deve agir em consonância com aquele que é a ideia ou a demanda da sociedade civil, nem a ponto de vista. Ora, se o senhor está a falar de radicalismo, seria precisamente cozer? Não, a questão de dar tudo que é status na chão, ou retira tudo status que Bobo tem, por exemplo, de descobridores também de Cabo Verde, entre outras coisas. Mintacha não tem sido um povo que tem sido conhecido no mundo pelo diálogo, não é? Então acho que não deve realmente para não conversa entre nós, para tudo feridas que por estar aberto, para não pôr ficha, não é? E para não seguir em frente. Nesse momento, a opinião que me pode dar é com a opinião de governo, é a minha opinião pessoal. A mim, sinceramente, é que está fazendo nenhuma diferença se essa presença, nunca está sentindo de nenhuma forma apoucado por isso. Nós não temos um passado, não temos um presente e não temos um futuro. Não deve estar aberto para conviver com tudo isso. Não tem instrumentalização política e partidária de património material na Cabo Verde? Não. A mim, pessoalmente, não. Como é que o património material está no centro do debate entre dois partidos? Património material, dá um exemplo para entender. Construção de monumento de liberdade e democracia na Chada Grande Frente. Ok. Construção de monumento a Amílcar Cabral foi feito para quem? Para quem? MPD. E Amílcar Cabral, ele é que partido que está a chamar a memória de Cabral e de Cel? Que partido? Você sabe. O senhor sabe. PCV. Mas nós acha, como que te explica? Não está a chamar ideologias políticas que te leva a radicalismo no cameste. Tem um monumento de Amílcar Cabral, toda alguém está a chamar justo, mas você pode ter um monumento à liberdade e democracia. Quer dizer, não é justo. Por quê? Liberdade e democracia não tem 50 anos de independência, não tem 35 anos de liberdade e democracia. Liberdade e democracia, trazendo realmente liberdade e democracia, depois de ter 15 anos de partido único. Por que você pode ter um monumento à liberdade e democracia? É tudo uma questão ideológica ou uma questão política, puramente política. Não é? Porque se é património imaterial, liberdade e democracia devia ser património de todos. Cima Cabral é património de todos. Liberdade e democracia é património de todos. Não está a mesma discussão ali, é uma discussão estéril, puramente para conseguir, para tentar conseguir mais votos. Nada mais. É aceitável falar a construção de monumento foi a valores dispendiosos? Minha taxa é uma coisa, me foi utilizado de uma forma negativa, não é? Porque Bobo tem vários parceiros que participam. Bobo que tem claramente coisa que vem de cofres de Estado, é coisa que empresas privadas participam. Bocata põe em causa que tipo de material que foi utilizado. Bobo está hoje é só o valor que foi dito. A partir desse momento, Bota julga, sempre consciente exatamente o que está por trás do monumento, a valorização de toda aquela área e simplesmente Bota ele como uma arma de arremesso político. A mim tacha uma discussão em torno de aquele monumento é puramente político e nada mais. É que tem nada a ver com o património imaterial de Cabo Verde. Mintacha é um monumento que é válido e que deve ser acarinhado por todos, assim como tem estátua de Amílcar Cabral, que foi
foi feito pelo governo do MPD, que supostamente a matriz não devia ser ligada a Cabral. Mas que ela que te mostra, mas tudo nos símbolos deve ser valorizado. Assim como o valoriza Cabral como uma referência de nossa independência nacional e de luta pela independência nacional, o deve valoriza também o monumento do 3 de janeiro como uma data essencial para a nossa formação, para não ter liberdade e democracia e para não poder estar ali, estar expressa nesse momento em liberdade desde há 35 anos para agora. Tem tido uma crítica cada vez mais crescente relativamente ao volume de investimento estatal na recuperação de fortes coloniais, como é o caso de Cidade Velho, com o intuito de atração turística, enquanto patrimónios que é considerado de resistência e de origem puramente, entre aspas, africana, fica no abandono e tal como exemplo de comunidade de rebelados. Coisa é que te fala a frase para o senhor? Nosso património te fala mais português do que cabo-verdiano. Não, nunca te concorda com isso, e pelo contrário. Não está chama assim, mas não deve valorizar nosso passado, porque o nosso passado também é nossa história, a nível do que é nossa história, realmente quem que está visitando, eles devem saber o que é nossa história. Mas, por exemplo, a aldeia de Rebelados está acontecendo um grande investimento nesse momento nele, um investimento de quase 40 mil conto. Esse está em obras nesse momento, e foi iniciado a partir de minha entrada no Ministério, e que também muda completamente o que era aquela aldeia, o que também ser, ia também ser um ponto de atração turística, ali na Ilha de Santiago, naquele anel que nós não temos. Falando de Rebelados, não está falando de um monte de outros lugares. Só que tem a nível do património, realmente, aquele que mais tem é o património ligado ao nosso antigo colono, não é? Bobuca tem seu património realmente que também da nossa herança africana, porque realmente esse tenta desligar de ele. Mas aquele que Bobo tem que está, nesse momento ali, traz tudo o que é nossa herança africana, tudo está a ser tratado pelo governo e está a ser valorizado fortemente, principalmente nos últimos 5 anos. Seria plausível afirmar não ter maiores investimentos na infraestruturas e no património mais vinculado a nos ex-metrópole do que esse que está, entre aspas, reafricaniza no espírito? Não, eu nunca estou de acordo, nunca está a chamar, mas não tem mais investimento, não tive sim mais investimento. Nesse momento ali foi uma altura que não tive um investimento realmente porque Cidade Velha tinha interesse em ser património da humanidade e tinha necessidade de realmente investir no património que Bobo tem lá, para você também fala sobre o passado, ligado à escravatura, para podia também apresentava isso, e durante vários anos foi feito um investimento nessa área patrimonial, mas nesse momento ali, por exemplo, o investimento a ser feito na Cidade Velha é relativo à qualidade de vida de pessoas que estão na Cidade Velha à volta de tudo que é esse monumento. Por quê? É para trazer a indústria do turismo, não é? É para trazer o turismo cultural e tudo aquele património que nós não temos antigo, essa te reverte para a população de aqueles locais de uma forma mais moderna devido a tudo requalificação urbana e ambiental que você faz. Então, tem fases realmente na construção de um país, você tem que valorizar acima aquele que era o passado, referências que você tinha a nível de património construído era mais do tempo colonial, mas nós não está bem presente nossa ancestralidade africana e tudo aquilo que tem de alguma forma a ver com a nossa tradição africana, essa está a ser investido, tanto material como imaterial. Na vários estilos musicais, cada vez mais está a ganhar força, mas também a nível de nosso património também material e nosso património imaterial também. Quais que o senhor está nas maiores lacunas que não tem na esfera cultural no nosso arquipélago? Lacunas é financiamento, primeiro, para o setor cultural. Segundo, é a formalização, que em cima já tinha falado, é onde que é nossa bandeira, mas a parte financeira que é a maior lacuna. O Ministério da Cultura tem menos de 1% de orçamento de Estado. E devido a que esses valores lá, o investimento no setor cultural, ele é reduzido. Se nós não tivesse mais
orçamento, não está conseguindo fazer um trabalho muito maior de da própria evolução cultural do país, mas evolução a nível científico, a nível de investigação, evolução a nível criativo, não é? E evolução a nível da construção de espaços culturais e para as indústrias criativas, nomeadamente centros de arte e cultura em todas as ilhas e em todos os concelhos. Então, para mim, uma das maiores lacunas que nós não temos na Cabo Verde é o financiamento do próprio setor, que te permite reinvestir no setor para o setor dar ainda mais do que ele que está dando a Cabo Verde. Sr. Veiga, investigações. Rapaz, sem juízo que o Ferro Gaita teria orgulho de decisão que o Sr. Veiga toma hoje como Ministro de Cultura? Não está a chamar assim, está a chamar decisões que tem tomado têm sido para beneficiar artistas CIMAES. Esse tudo está um bocadinho chateado comigo, mas que tem olhado muito teu. Pessoas que nós não lidava praticamente todo dia. Mas não está assim, mas estava orgulhoso porque tudo o que ele tem feito desde que está no Ministério é para tentar melhorar nosso ecossistema e esse está a fazer parte desse ecossistema. Indica as pautas que o Ministério tem defendido permanentemente a profissionalização de modo de vida artístico. Como é que o senhor explica para um jovem cabo-verdiano é possível viver de cultura? Se mantinha falado no início, um taxa mas se boa tem qualidade e boa acredita na boa arte, mas pode sim viver de cultura. Nesse momento, ele está num mundo globalizado, tem várias formas de promover boa arte online, no terreno, e se você conseguir realmente organiza e demonstra boa arte com qualidade, você pode ser um profissional da arte. E minta chama tem mercado cada vez mais, se tem mercado. Não hoje ainda agora na realização de URDI, Feira Nacional de Artesanato na Ilha do Sal, que é a primeira edição depois de 10 edições em São Vicente. Não tem um mercado na tudo esse Cabo Verde, com o aumento do fluxo turístico que o tem, com voos low cost que gosta de chegar na Cabo Verde, na várias ilhas, com o terminal de cruzeiros. Cada vez mais tem alguém dentro de Cabo Verde que consome arte. Nós que tem que posiciona realmente para nos dar arte para consumo e nós também, população de Cabo Verde, não abraça mais nos artistas e sobretudo tem também nós diáspora, que é praticamente 3 vezes mais que nossa população e que é um mercado muito importante para artistas cabo-verdianos. Você pode sim viver de boa arte, você tem que investir na boa, você tem que investir na qualidade, ou fazer um trabalho diferenciado, não está chamando pode ter sucesso e não pode ser um artista de verdade, vive e não sobrevive de sua própria arte. Estado pode definir coisa que seria uma boa cultura ou é deve financiar aquele que o povo quer consumir? Não, o Estado deve financiar realmente aquele que faz cultura e indústrias criativas evoluir. O Estado financia praticamente tudo, não é? Porta do Ministério está aberto. Seja qual é o tipo de arte que o Bobo está fazendo, nós não devemos avaliar e se não acha mas realmente tem futuro e tem qualidade, o Estado deve financiar sim. O Estado deve ser Estado é quem faz realmente a arte, é quem é sociedade civil, é quem que está no terreno está fazendo e nós, função é construir realmente quem que está no terreno e financia e dá ferramentas realmente para desenvolver essas artes. A nós nunca te regula o mercado de forma nenhuma, mas não está atento a coisa que está passando no mercado e não deve realmente financia e ajuda e ser elos de ligação com outros financiadores para que realmente haja uma evolução positiva do setor da cultura e indústrias criativas. Não tem vertentes artístico que tenha ganhado destaque em detrimento de outros? Sim, Bobo, a música tem tido um destaque claramente em detrimento de outras áreas. E tem representado o Cabo Verde, chegou lá fora, a nível de direitos de autor, não toda aquela diferença de coisa que está a receber. Mas nós, exatamente, coisa que não está pretende é nivela isso, porque não taxa, mas não tem talento em todas as áreas. Então, nesse momento, ali há um investimento grande a nível do setor do cinema, a nível do setor da dança, das artes plásticas, da literatura. Não tem feito de tudo um pouco para no nível realmente o nível de investimento
nas diversas áreas das indústrias criativas, com vários programas, porque música praticamente já está caminha com o seu próprio pé, pela forma como as coisas são feitas, e já tem muitos anos, entre aspas, a fazer esse papel, sem depender muito do Estado. Então, nós, nesse momento, a nossa função, nesse último 1 ano e meio, tem sido, tenta atrair cada vez mais financiamento para as áreas que têm tido menos investimento, para eles poderem ter tanto ou mais destaque do que a própria música, internamente, mas também externamente. O Ministério da Cultura deve ser um pai que te dá mesada ou um sócio que te promove resultados? Um sócio que te promove resultados. Mim que te acredita, mas o Ministério da Cultura deve ser um pai para dar mesada. O Ministério da Cultura deve ser alguém que te alonga mão para que o outro mão continue a fazer trabalho. Na minha perspectiva, o Ministério da Cultura deve ser um parceiro da classe artística, da cultura e das indústrias criativas. Deve ser parceiros de todos, para todos evoluírem, mas não um pai, para a que aquela é que é a função. Entre um artista com excelência técnica na currícula e um artista de bairro, qual que o senhor está a ter a probabilidade de ser vislumbrado para o governo? Hoje, o governo está totalmente aberto a todos. A porta do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas está aberto a todos e não tem recebido realmente todos, de todas as áreas. Portanto, a função realmente do governo é servir a todos e estar atento a todos e dar o mesmo nível de atenção, sendo ele alguém com carreira maior e com outra visibilidade ou um jovem que se inicia na bairro. Se o senhor tivesse que descrever cultura cabo-verdiana num cartão postal, como é que o senhor te define bem? Cultura é nossa identidade. Cultura é a maior referência que Bobo tem na Cabo Verde e aquele que está unindo tanto que esse que está ali como que esse que está lá fora. Então, a cultura é o maior ativo que nós não temos e é um fator diferencial de nosso turismo. Por isso que o turismo cultural está ganha cada vez mais força e a mim define cultura como vida. Cultura é transversal a tudo na nossa vida ali na Cabo Verde. Sr. Veiga, eu te agradeço pela disponibilidade de participar daquela conversa ali muito profícua e para o nosso público que será na casa, nunca pode de forma alguma, deixa de para continuar a acompanhar o programa legislativo ou aquilo que boca dura de tempo a oferecer nos próximos dias. Sr. Veiga, muito obrigado. Obrigado. Estar na casa que busque-se de forma alguma de inscrever no canal, ative o sininho e o que é que fora dura de tempo a boa para próximas semanas.